Bem, irmãos, hoje pela manhã nós estudamos uma lição que nos traz aqui algumas reflexões importantes. Eu falei pela manhã que estaríamos falando sobre este assunto hoje à noite. É o cumprimento daquilo que Deus tinha falado na época para o povo de Israel e deixando como um memorial para que Josué não se esquecesse, e obviamente toda a nação deveria então ficar tudo registrado, porque Deus tinha, a partir do momento em que Amaleque ataca o povo de Israel, na saída do Egito e indo para a terra prometida, ele arrumou um problema não só com a nação de Israel, porque ali o Senhor providenciou meios miraculosos para um exército que eu creio não tinha todos os seus treinamentos diários, né, como todos os exércitos que estão se preparando para a guerra têm, mas com a mão de Deus sobre os israelitas, Josué consegue vencer aquela batalha, de modo que foi um dia muito intenso, foi um dia de muita luta, porém um dia de vitórias, e eles conseguiram vencer. E então Deus disse, isso está no capítulo 17, Deus falou a respeito de Amaleque, que se escrevesse no livro, versículo 14 do capítulo 17, escreve isto. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Versículo 16 fecha assim o capítulo 17 do livro de Êxodo. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então eles criaram esta inimizade gratuita ali, se levantaram contra o povo de Israel, e Deus disse que isso iria acontecer, e algum dia haveria estariam sempre num conflito, mas haveria um conflito final em que Deus iria eliminar definitivamente os amalequitas da face da terra. Então foi algo gravíssimo que eles fizeram, depois de Deus ter derrotado o grande inimigo do povo de Israel, que era o povo egípcio, juntamente com o seu grande faraó, e todos os seus exércitos. Agora chega no episódio aqui de Refidim, quando eles estão passando ali por aquele momento em que o Senhor providencia a água. Logo em seguida vem a narrativa desse episódio em que eles avançam contra o povo de Israel, e Deus faz esta promessa. Na realidade, ele estabelece essa sentença, e essa sentença vai se cumprir, chega o tempo exatamente na época de Saul. Quando nós vemos aqui no capítulo que foi lido aqui a princípio, o capítulo 15, nós vemos o modo como Saul encara aquilo que Deus fala para ele. Isso é importante para nós, por quê? Porque isso traz uma reflexão e nos traz uma responsabilidade de nós sabermos como devemos lidar com aquilo que Deus fala. E quando Deus fala alguma coisa para nós temos de prestar atenção e sermos precisamos estar bem atentos para entendermos o modo como Deus quer que a sua vontade se realize nas nossas vidas. Isso fecha toda e qualquer oportunidade para nós inventarmos alguma coisa, ou criarmos alguma coisa, ou fazermos diferente daquilo que Deus falou para nós. Então, quando o Senhor fala para nós, nos dando orientações precisas sobre tudo quanto nós devemos fazer, a sua palavra está cheia, repleta dessas orientações, e nós sabemos muito bem como é que nós devemos nos conduzir, somos um povo instruído e orientado. A única preocupação que devemos ter
é prestar atenção naquilo que Deus quer e fazermos exatamente como Deus quer. E aqui nesse episódio, nós vemos Saul, que já vem de um episódio anterior, no capítulo 13, no versículo 7 a 12. Quem leu o meu livro, Pastor, o ensaio sobre o ser e o fazer do ministério pastoral, vai perceber claramente que eu dedico algumas linhas, algumas páginas aqui para falar a respeito de Saul, naquele termo que eu criei, né, imbitinização, né, que é um termo bem assim esquisito, não tem no Aurélio, não tem no Caldas Aulete, né, você não vai encontrar no Ruais, nenhum desses dicionários, porque foi um termo criado. Ele foi criado a partir do momento em que eu observei, né, aquele episódio de Paulo, quando Paulo e seus companheiros, eles decidem levar o projeto de Deus para uma cidade e Deus não quer que eles vão. O Senhor os retém e eles não. Eles ficam numa situação que parecia que tudo estava favorável para que eles entrassem em Bitínia. Porém, o Espírito do Senhor, o Senhor Jesus, o impediu de entrar lá com seus companheiros e mandou ir para outra área, para outro lugar, porque não era ali o lugar que o Evangelho seria anunciado. E a partir do momento, eu então, analisando a situação, falei, a partir do momento que se eles colocam a sua vontade sobre a vontade de Deus, eles iam entrar em Bitínia, e aí criei o verbo, né, e seriam imbitinizados. Ou seja, entrariam em Bitínia e sucumbiriam em algum bueiro da história, porque sairiam completamente da rota que Deus traçou. Então essa palavra aqui, ela exatamente ilustra aqueles que estavam no caminho e perderam a rota. São vários, alguns, eu não dou vários, dou alguns exemplos, como Uzias, como Saul, né, como os judaizantes e uma série de outros, na própria nação de Israel, que saiu da rota, enquanto Deus tem o seu projeto, tem a sua vontade, então eles não seguiram a rota e sucumbiram num bueiro da história e foram apagados e saíram do projeto diretivo de Deus. Aqui no caso Saul, ele já vem com um antecedente, que no capítulo 13, a partir do verso 7, nós lemos o seguinte: os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Como é que esse povo seguia o líder? Tremendo. Tremendo por quê? Porque ele era um líder meio esquizofrênico. E aí, então, ele não passava aquela segurança, ele não passava aquela certeza que o povo precisava ter num líder. E tem mais, ele diz, esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Daí o povo começou a se dispersar. E então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Isso não era atividade dele, não era tarefa dele. Ele não tinha credenciais divinas para fazer isso. Isso eram tarefas dos sacerdotes. Samuel era o sacerdote que tinha a condição e estava credenciado por Deus para fazer isso. Só que Saul, vendo o povo se dispersar, que fez? Ele, traz aí o holocausto dele que eu vou oferecer. Esse Samuel está demorando demais, e ele se precipitou e prevaricou, porque ofereceu sacrifício sem ser ele sacerdote. Então nós começamos a ver a derrocada de Saul. Ele vem numa jornada decadente, e esse grande ato aqui é um ato que marca esse declínio que vai culminar no capítulo 15. Aí então, vejam o que acontece. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Ele acabou de prevaricar, acabou de fazer o que não devia fazer, acabou de fazer o que Deus não mandou fazer, e aí chega Samuel. Samuel chega imediatamente após, diz aqui o texto, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul,
Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, marcados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então ele apresenta para Saul as suas desculpas, porque ele ofereceu o sacrifício. Eu ofereci o holocausto porque eu fiquei pressionado, o povo está indo embora. Os filisteus já estão se preparando para me atacar, para nos atacar. E então a única saída que eu vi, ele tenta justificar, foi oferecer o sacrifício. E exatamente quando ele prevarica e não espera por Samuel, que disse que estaria lá e chegou no tempo marcado, aprazado, o tempo que estava ali determinado, aí ele vai e faz esta besteira, e a partir daí então diz Samuel, então disse Samuel a Saul, agiste neciamente. E diz mais, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Então vejam bem, é importante nós prestarmos atenção nesse episódio, porque ele nos marca, ele nos pontua que Deus tinha dado uma ordem e ele não fez conforme Deus mandou fazer. Isso para nós é muito importante, porque Deus tem responsabilidade com o seu povo e o seu povo tem responsabilidade com Deus. Quando Deus fala alguma coisa para nós temos que fazer exatamente aquilo que Deus manda fazer. Não podemos inventar, não podemos criar, não podemos, não é igual aquele provérbio, faça, tente, invente, faça algo diferente. Não, nós temos que fazer exatamente o contrário, fazer tudo de acordo com aquilo que o Senhor mandou. E Saul dirige a ele a palavra do Senhor, já repreendendo, dizendo que ele não guardou o mandamento do Senhor, e diz mais, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Por causa de alguns minutos, por causa de uma precipitação que veio assim, sobre ele, e ele pegou as circunstâncias e julgou as circunstâncias a parte daquilo que Deus tinha determinado, e aí toma a palavra de Deus não pela seriedade que ela merece ser tomada, faz o que não deve fazer, e Deus então o repreende, e por pouco Deus confirmaria o seu reino para sempre, mas ao contrário. O que acontece? Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aí então fecha o quadro de decadência e vai culminar exatamente no momento em que Deus submete, na realidade Deus está submetendo Saul ao último teste, à última prova. Ele não passou naquela, e agora ele vem com mais um momento difícil na sua vida, porque é um rei que não presta atenção naquilo que Deus fala. E vejam bem, e então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai se reportar a Êxodo, capítulo de número 17, esse episódio que estudamos hoje pela manhã. Deus chega um momento em que Deus vai cumprir aquela palavra. Porém, olha o que acontece. Deus dá a ordem e diz, vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. É uma ordem de extermínio total. Como nós sabemos, Deus só age à base de razões morais.
Então, quem foi que cavou tudo isso? Quem foi que deu as razões e as bases para que isso tudo acontecesse? Foi aquele episódio lá de Êxodo. E agora chega o momento de Deus cumprir a sua palavra e Saul está à frente do povo de Deus. É o momento em que Deus tem que cumprir a sua palavra. Dura palavra, dura missão, Deus dá a Saul. Ele já se mostra nécio quando é ordenado a esperar os dias específicos até que Samuel chegue. Por isso Deus rasga o seu reino. E agora dá mais uma oportunidade para de fato mostrar que tinha total razão para poder fazer com que Saul não reinasse mais sobre o seu povo. O que acontece? Ele dá essa ordem e Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com os filhos, todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur. Vocês lembram aí dos mapas que nós colocamos, né? O deserto de Sur, né? E que está de frente do Egito. E tomou vivo a Agag. Pronto. Primeiro erro. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Agag devia ser uma pessoa bem de presença, uma pessoa boazinha, né? Então, bem, o Senhor mandou matar, eu vou matar o resto, mas o Agag, poxa, quem sabe pode ser um companheiro meu aqui, né? Então eu vou poupá-lo. Fez isso, poupou a Agag. E Saul e o povo perdoaram a vaca, olha só, a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então ele pega o melhor do rebanho, vai ver esse boi aí, tá feio, mata. Esse aqui tá bonitinho. Não, peraí, vamos segurar isso aqui, vamos poupar isso aqui. Essa ovelha feiosa, mata. Olha essa daqui, não, bonita, vamos poupar. E nisso tudo ele faz uma seletividade que não estava de acordo com aquilo que Deus ordenou. O que Deus mandou fazer? Acaba com Agag, extermina todos os amalequitas. E também os animais, especificou todos os animais para não deixar dúvida. E Saul vai e cumpre parcialmente aquilo que Deus faz, aquilo que Deus ordena. Cumprir parcialmente o que Deus ordena não é cumprir o que Deus ordena. Um cumprimento parcial ofende tanto quanto o não cumprimento. Percebe? E aí quando veio a palavra do Senhor a Samuel, diz: olha, eu lamento de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Diz aqui: então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O profeta então foi para a oração. Meu Deus, o que aconteceu? Será que Saul não obedeceu ao Senhor, não fez o que o Senhor mandou, e intercedeu, e orou a noite toda ali, e esperando o dia amanhecer para poder ir lá falar com Saul para saber o que aconteceu? Porque a ordem foi clara, a ordem foi explícita, porém Saul não fez aquilo que o Senhor falou, do jeito que o Senhor falou. E diz mais aqui o texto: e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a julgá-lo. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha o alto engano. Eu executei a palavra do Senhor. Pesando o que Deus falou e o que ele fez, ele executou a palavra do Senhor?
ele não executou a palavra do Senhor conforme o Senhor falou que ele tinha de fazer. Mas ele, olha o tipo do caráter, da personalidade de Saul. Para ele fez conforme Deus falou, mas na realidade ele não fez. E vejam só o que acontece. Então Samuel disse: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E mugido de vacas que ouço? De onde vieram isso? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram. Olha só, de Amaleque as trouxeram. Já joga para uma terceira pessoa. Eles trouxeram. De Amaleque as trouxeram. Ele já começa com uma evasiva, não é? E diz mais aqui: porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus o resto. Porém, temos destruído totalmente o resto. Todo mundo, o restante, todos, né? O resto temos destruído totalmente. Foi isso que o Senhor mandou? O Senhor mandou poupar as ovelhas e as vacas ali, para poder oferecer um grande holocausto ao Senhor? Mandou poupar Agag? Não foi essa a ordem de Deus. E Saul, no maior, não sei se ele foi cínico, ou se realmente ele estava auto-enganado, ele chega e diz: cumpri a vontade do Senhor, executei a vontade do Senhor. E agora foi isso, trouxeram aí, né, o povo perdoou. Mas quem é o líder? Quem é o líder? Quem é o responsável? É Saul. E ele tinha de responder perante Deus, porque Deus deu uma ordem a ele para executar. Diz mais aqui. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Já começa lá nas origens, quando ele foi chamado para ser rei, ser ungido, rei de Israel. E diz aqui: e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. A destruição tem de ser total. Ele não tem que questionar, porque foi Deus que mandou fazer, e pronto, final. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes não, eu dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Para ele, não, eu fiz o que o Senhor mandou. Fez o que o Senhor mandou? Fez o que o Senhor mandou? E vocês acham que ele fez o que o Senhor mandou? Não fez o que o Senhor mandou. Mas para Saul, ele fez o que o Senhor mandou. E diz mais: e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Espera lá, espera aí. Em vez de pegar todos aqueles bois bonitos, essas vacas que você está vendo aí, o que foi combinado? Nós vamos pegar isso aí e oferecer um grande sacrifício ao Senhor. A ideia dele é melhor do que a ideia de Deus. A ação dele, né, está pautada naquilo bem, o que ele e o povo decidiram em relação à vontade de Deus. Espera um momentinho. Foi isso que Deus mandou fazer? Não foi isso que Deus mandou fazer. E aí vai se confirmar o que acontece no capítulo 13. O Senhor rasga o reino de Saul para sempre, exatamente por conta daquilo que ele é diante desse reino. Não presta atenção àquilo que Deus manda e inventa para fazer coisa que Deus não manda. Esse é um problema. E esse problema é um problema que nos persegue
a nós crentes não prestar atenção naquilo que o Senhor manda fazer e às vezes fazer a coisa que Deus não mandou fazer. Nós já tivemos vários e vários exemplos na obra mesmo. Teve um dia o pastor achou bonito, ele reuniu com a igreja lá num domingo, e ficaram de jejum de 6 às 6, poxa, que maravilha, o Senhor visitou a igreja, foi uma bênção. Ele leva para a reunião dos pastores e chega lá, olha, conta, a experiência que nós tivemos foi maravilhosa e passamos um domingo, o dia inteiro, de 6 da manhã até as 18 horas, como diz lá no Brasil, e aí foi uma maravilha, poxa, que tal as igrejas também participarem dessa bênção? E aí jogou essa cangalha nas costas das igrejas, os pastores, tá bom, vamos fazer, poxa, se foi bom lá, vai ser bom para nós também. Não tinha tantas coisas que Deus tinha ordenado fazer, estavam sendo feitas. Aí arruma mais essa e o Senhor faz o quê? Estou convosco nesse negócio. E jogou essa carga aí que ficou por vários anos, até o dia que caducou. Quando a gente já não estava mais aguentando ir para o santuário de 6 horas da manhã até as 18, por invenção humana, por intervenção humana, em vez de obedecer o que o Senhor mandou fazer, não, vamos fazer um grande sacrifício que é melhor. Toda a igreja em jejum, de 6 da manhã às 18, pronto, aí agora vai, a obra agora vai, o negócio agora vai ficar bom. Tinha reunião lá que a gente saía morto e cansado, e Deus quase que dizendo lá, doutor, bem feito, vai, inventa o que eu não mandei, faz o que eu não mandei e deixa de fazer o que eu mandei. Eu estou com você nesse negócio. Porém a vontade aprovativa de Deus não é a vontade diretiva. Deus mandou fazer as coisas que nós sabemos que temos que fazer, para que vamos inventar? Mas assim vieram outras e outras e outras invenções. Então o que nós temos que prestar atenção? Fazer aquilo que o Senhor mandou. Então o Senhor mandou nós estarmos na vigília e mandou os casais se separarem em 3 dias e estarem na vigília. Não mandou para 1 ou 2, não, para o pastor, os pastores, para as esposas dos pastores. Mandou para toda a igreja. E quem não obedecer tem que fazer o quê? Jejum no dia seguinte de 6 até às 18. O crente não obedece nenhuma coisa nem a outra. Ainda vem aqui e enche a barriga ainda com a gente ainda depois. Aí vai dizer, cumprir a vontade do Senhor. Vai virar igual Saul, né? Cumprir a vontade do Senhor, né? Foi isso que o Senhor mandou fazer? Foi? Vocês estão entendendo? Nós não temos absolutamente nada a criar. Nós não temos absolutamente nada a inventar. É só obedecer o que Deus falou para nós fazermos. Se nós fizermos isso, estamos muito bem. E é só isso que nós queremos. Não queremos invenção nenhuma. Eu já estou cansado de invenções humanas, já passei por muitas delas aí, que nada deu certo. Nada deu certo. E não vai dar, gente. Só vai dar certo aquilo que Deus mandou fazer. É só fazer o que o Senhor mandou fazer e pronto. O restante é com Ele. Aí sim, aí nós vamos ter a bênção de Deus. Porém, se a gente fizer o contrário, e até inventar, aí vamos ficar igual Saul aqui. Saul, já ainda com aquele senso, já fiz a vontade do Senhor. Aí Deus manda fazer uma coisa, você faz outra. E nem se arrepende daquilo que não faz. Diz que nem se arrepende daquilo que não faz. Então, veja bem, ele não tem nenhum arrependimento daquilo que ele fez errado. Ele ainda insiste com Samuel, não, mas o que nós fizemos é o melhor, nós vamos oferecer um grande holocausto a Deus. Deus vai se agradar mais desse holocausto do que ter matado essas pobres ovelhas sem nenhum ritual, né, sem nada assim, né, que chama a atenção de Deus. Vamos queimar e vai subir aquele cheiro suave às narinas de Deus, e Deus vai ficar alegre, né, porque nós matamos todos esses bois, essas ovelhas, num grande sacrifício ao Senhor. Mas foi isso que Deus mandou fazer. Foi isso que Deus mandou fazer? Não, não foi isso que Deus mandou fazer. Exatamente por isso, o que Deus diz para ele, isso aqui fique na nossa memória, tá? E diz aqui, mas o povo tomou do despojo de ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura
o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Veja bem, ele quer fazer um grande sacrifício. Samuel pergunta, tem porventura, o Senhor, por acaso, Deus tem mais prazer em holocaustos, em sacrifícios, do que se obedeça a sua palavra? Foi isso que ele mandou fazer? Não. Então, olha o que nós aprendemos aqui. Aprendemos que Deus gosta da obediência. É exatamente onde esse rei fracassa. Ele quer criar alguma coisa. Ele quer inventar alguma coisa. Para ter o nome dele. E isso é uma tendência que nós já passamos por ela. Essa fase já passou há muito tempo. Teve uma época que o Senhor teve que reprovar. Eu não aprovo regrinhas da minha obra. Então Deus não gosta de invencionice. Deus quer que obedece. Mandou você vir para o culto, você vem para o culto. Não é? Deus não mandou vir para o culto? Falou que o lugar do crente é na igreja? Então o que você tem que fazer? Não, amanhã eu vou ficar em jejum de 6 às 18. Eu não fui ao culto, mas amanhã, segunda-feira, varoa, nós estamos em preparo agora, vamos fazer aí 8 dias de preparo, vamos fazer 8 dias de jejum. Mas não foi isso que Deus mandou, Ele simplesmente mandou. Ora 2 vezes durante o dia, faz o culto com as crianças, o pai e a mãe faz o culto com as crianças. Foi isso que Deus mandou, simples assim. Não mandou inventar nada. E no dia do culto, esteja presente no culto. Se é oração terça-feira, esteja presente. Se é quinta-feira, esteja presente. Você chega no culto, no trabalho vai todo dia. Pode chover, cair tempestade, dar tufão, dar tornado, terremoto. Todo dia está lá, na hora certinha. Porque está marcando a hora, né? Então tem que estar direitinho. Não é assim mesmo? Direitinho lá. Domingo, não vou para a igreja não. Para pensar, gente. Se não está igual Saul, está ficando igual Saul. Não está prestando atenção à voz do Senhor. Quem mandou a gente estar na igreja? Foi o pastor Fabiano Antônio Ferreira? Foi eu que mandei vocês virem para cá? No culto? Estar aqui adorando a Deus? Foi eu, Lafayette? Você está apontando para cima? E aquele lá merece nosso respeito? O patrão fala, esteja aqui 8 horas. Você está 8 horas lá no seu trabalho. Sai na hora tal, você sai só naquele horário, não pode fazer mais nada, está aí sob a ordem do patrão. Deus diz para a gente vir aqui 9h20 da manhã, está aqui na igreja no domingo. 9h20. Né? 9h20. Só se tiver o seu cheque esperando depois do estudo bíblico, né? De repente, quem sabe a gente vai criar um paycheck aqui, né? Para arrumar um cheque para quando você acabar de estudar a Bíblia, te dar um cheque, aí você vai se motivar a vir para a casa de Deus. É assim? Deus está anotando, gente, tudo que nós fazemos. Nós temos que levar a palavra de Deus a sério. O microfone vai falhar. Temos que levar a palavra de Deus a sério. Não dá, tá tranquilo. Porque se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, nós vamos sofrer a embitinização de Saul. E daqui a pouco a gente está fazendo coisa que Deus não mandou, inventando coisa que Deus não mandou, né? E aí o que Deus na realidade falou, nós não prestamos atenção. Então o que Deus quer é uma igreja obediente, que leve a sério aquilo que Ele falou. Nas coisas simples, nas coisas mínimas. Chegue no horário do culto, procure fazer o culto com as crianças, conforme Deus mandou. Não tem nada de complexo, tudo fácil. Procure orar as 12 vezes, pelo menos, no mínimo, durante o dia. Procure ler a palavra de Deus, estudá-la. Procure chegar nos dias de culto, você tome como coisa sagrada, porque foi Deus que marcou o encontro com você aqui na sua casa. Quer um encontro melhor do que esse? Quanto o Tim não pagaria para estar aqui hoje? Ele vai receber uma indenização, né, pelo acidente de trabalho que o deixou impossibilitado de viver, se na melhor das hipóteses vai viver o resto da vida numa cadeira de rodas, se Deus não fizer uma intervenção. Pergunta ele se ele não pagaria toda aquela indenização para poder estar na casa de Deus, estar novamente andando e se locomovendo normalmente, vivendo a vida normal. Com certeza ele daria tudo, ainda que seja aí uma indenização de 400, 500 mil dólares ou $1 milhão. O que você prefere? Começar a andar de novo ou ficar com esse dinheiro todo na conta? Tenho certeza que a opção dele seria: eu quero voltar à minha vida normal e andar de novo. Você está com saúde, plena saúde, Deus está te protegendo, te guardando.
Então, chega no dia de vir para a casa do Senhor, você coloca isso no seu coração. Quem lhe convocou é mais poderoso do que todos, é mais importante do que todos. Esta convocação é mais importante do que você tivesse uma convocação para ir à Casa Branca. Aqui não é a Casa Branca onde mora o Trump e família, não. Aqui é a casa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E nós temos uma agravante. Qual é? Quando você não vem, quantos milhões estão querendo ir à casa de Deus e hoje não estão indo, não podem ir? Na obra mesmo, quantos milhares estão sem poder ir à casa de Deus? Que lá não estão fazendo culto? Quantos estão sem poder ir para a casa de Deus? Você pode. Então, o que Deus está dizendo para nós aqui, a gente fecha a nossa reflexão, é que Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que sacrifícios. É só obedecer. Não invente, não tente e não faça nada diferente. É só obedecer o que o Senhor disse. E diz mais ele, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então você vem para a vigília de 2 às 4, você não precisa se sacrificar depois, ficar o dia todo em jejum aqui. Vem para a vigília, vem para o estudo bíblico, depois tem aquele almoço gostoso. Mais fácil do que isso, gente? Mais fácil do que isso? É só obedecer. É só obedecer. Nós temos a ceia do Senhor 4 vezes ao ano. Perdemos uma esse ano que vai ficar marcada, nunca mais. Essa passou e nós não pudemos ter em março. Nós tivemos junho. Tivemos no mês de setembro e agora teremos em dezembro. Então, dezembro, já temos que estar aí atentos, preparados, para quando chegar a semana da ceia, estar aqui na oração. O Senhor falou para orar durante os 8 dias, é só obedecer. Orar 8 dias. Qual a dificuldade que tem? Não é obedecer, é só obedecer. Porque o de que nós precisamos está com aquele que tem a bênção para nos dar. Então, só Ele pode dar. São bênçãos que nós precisamos, que você só pela obediência, Ele vem, agrada da obediência, Ele tem prazer na obediência. Aí, quando você menos espera, recebe uma bênção assim, sem mais nem menos, você nem está esperando. Oh, maravilha, que bênção que chegou. Não é? Que bom. É tão bom. Quando chega, outro dia eu estava lá em casa, lá, daqui a pouco chega um cheque lá da companhia de seguro, para te dar um dinheiro de volta, né? Você sempre paga, chegou um dinheiro de volta, oh, que maravilha, né? Fica alegre, né? É assim, Deus, Ele é aquele que contempla a nossa obediência e nos galardoa de acordo com a nossa ação. Então nós temos que fazer, olhar a palavra de Deus com cuidado e obedecermos ao nosso Deus. Não entrarmos por esse caminho que Saul entra, porque diz aqui, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Entre obedecer o que o Senhor fala e fazer um grande sacrifício, Deus prefere que você obedeça. Por isso Ele tem dado as suas ordens. E fechando diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, e assim o reino que ia ser confirmado para sempre, aqui definitivamente é selado. Não vai mais ser rei. E lá atrás o Senhor falou, já estou procurando um que é melhor do que tu. E já tinha achado, que era Davi. Deus já tinha achado e anuncia para ele. Então, na época em que Deus rejeitou o Magno no Guanás Simões, na época, muitos anos antes, o Senhor falou, queres que eu levante um outro para colocar no teu lugar? Aí o Senhor falou, eis que eu levanto agora. E alguns anos depois surge o pastor Jair Rosa da Conceição, que Deus disse que foi ungido segundo o seu coração. Pena que ele foi muito mal assessorado, tinha muita gente que fazia ele errar. Muito mal, mas, meu Deus, que pastor. Foi meu pastor, aprendi muito com o meu pastor, Jair Rosa da Conceição. Um líder, um exemplo em tudo, um homem de Deus, cuja palavra Deus selava.
Então nós temos que tomar esses exemplos para poder seguirmos essa jornada e sermos vitoriosos e sermos conduzidos de vitória em vitória. Aí a bênção que você está esperando, você nem vai precisar lutar. Pela obediência, Deus vai colocar nas tuas mãos. É só obedecer, porque Deus tem prazer na obediência. Mas não adianta trocar a obediência por um grande sacrifício, porque Ele não aprova. E se Ele fizer, né, aquele sinal de aprovação, estou contigo nesse negócio, você vai sozinho, chega lá na frente, se arrebenta todo e não dá certo o negócio. E aí Saul ainda quer melhorar o negócio, né? Melhorar o negócio, ele chega e vai lá, não, perdoa-me, por favor, perdoa-me. Não, eu errei agora, tardiamente, ele diz, eu errei. Aí segura as vestes de Saul e rasga as vestes de Saul. Aí Saul, rasga as vestes de Samuel. Aí Samuel vira para ele e diz, olha, eis que hoje o Senhor tem rasgado de ti o teu reino. É uma coisa que vai de mal a pior. Se ele tivesse pelo menos parado ali, ainda teria uma trégua. E isso fica para nós como lição e instrução, e que nós melhoremos os nossos caminhos diante do nosso Deus. Uma igreja abençoada, uma igreja em que Deus possa ter prazer em estar conosco, em visitar a igreja, em batizar no Espírito Santo, em renovar no Espírito Santo, tem de ser uma igreja obediente, para Deus dar ainda outras coisas que Ele já prometeu e são tão necessárias nesse tempo que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a ser melhor e olharmos, não é, para o exemplo de Saul e não querermos ser iguais a ele. Não adianta querer inventar, não adianta querer criar, não adianta, porque isso não resolve. É fazer aquilo que Deus quer, já está decretado, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.